Bom dia, pessoal. Vamos dar início aqui à nossa apresentação sobre o uso da variável feedback na aprendizagem motora. Antes de tudo, eu gostaria de apresentar o meu grupo aqui para vocês. Meu grupo é composto por Fabielle Vitória, Jailson Souza, Letícia Yasmin, que sou eu, Teodoro Pedro e Yasmin Vitória. Bom, dando continuidade, eu gostaria de explicar também um pouco sobre o que é o feedback. O feedback, ele basicamente é a informação fornecida ao aprendiz ou à pessoa que está executando determinado movimento sobre o desempenho desse movimento. Ou seja, o feedback, ele também acompanha os sentidos do próprio praticante. O que ele está vendo no momento da determinada ação, o que ele está sentindo e a própria percepção dele. O feedback também ajuda na correção e no aperfeiçoamento das habilidades motoras. Um exemplo disso é, durante a aula de vôlei, o professor está ensinando o saque e o aluno realiza o movimento na direção errada. O professor observa e diz logo em seguida o que ele errou e o que ele precisa acertar naquele movimento. Agora falando um pouco sobre a importância para a aprendizagem motora. Com o feedback, ele pode ajudar de fato na aprendizagem motora. Como falado, o feedback ele é essencial para orientar o aprendiz sobre seus erros e acertos durante a execução de uma habilidade. Os estudos demonstram que diferentes frequências de feedback influenciam sim no desempenho da atividade. Portanto, devemos ter em mente que o uso adequado do feedback pode influenciar diretamente em uma melhor execução do movimento. Também pode otimizar o processo de aprendizagem e consolidar a habilidade motora de forma mais eficaz. O estudo que investigamos, ele fala como diferentes frequências de feedback extrínseco influencia na aprendizagem do saque por baixo no voleibol em crianças de 8 a 11 anos. O artigo tem como título Estudos dos efeitos da frequência de feedback na aprendizagem do saque do voleibol. Nesse artigo, os praticantes envolvidos foram divididos em dois grupos com frequências de feedback diferentes. O grupo 1 recebia um feedback a cada 2 saques, e o grupo 2 recebia um feedback a cada 3 saques. O grupo 2 teve um desempenho melhor, tanto na fase de aquisição quanto na fase de transferência, comparado ao grupo 1, que tinha 50% de feedback. O estudo evidencia que a frequência do feedback extrínseco ele é sim um fator crítico na aprendizagem motora e pode influenciar diretamente na execução e na aprendizagem de determinado movimento. Já a menor frequência de feedback pode resultar em melhor desempenho e retenção da habilidade, como foi comprovado no estudo, que o grupo de menor feedback conseguiu evoluir mais na fase de retenção, porque promove essa autocorreção e reduz a dependência da orientação externa para determinado movimento. Ou seja, o estudo conclui que muito feedback ele auxilia no início da aprendizagem, mas pode gerar uma dependência. Já o feedback reduzido favorece a autonomia e a retenção a longo prazo, fazendo com que os praticantes consigam absorver a atividade com mais eficiência. Em relação aos critérios de inclusão para poder fazer atividade, a gente usou 4 tópicos. Nunca ter realizado a tarefa, não apresentar condições neurológicas ou motoras que possam afetar o desempenho, não estar sob efeito de substâncias que alterem a atenção e a coordenação motora. Esse daí é um dos principais, porque ele é aquele que interfere diretamente na prática, né, se ele vai ser melhor ou pior durante o desempenho da atividade. E disponibilidade para participar de todas as fases do teste, porque esse teste foi dividido em 3 dias, então a pessoa teria que ter disponibilidade para poder fazer a prática durante os 3 dias. A tarefa é basicamente chutar uma bola de tênis com o calcanhar e acertar um determinado alvo, e esse alvo tem uma pontuação. O maior tamanho
é 10 pontos, porque é o mais fácil de acertar. O menor é 20 e o menor ainda é de 30. Então, tem esse nível de dificuldade, de 10, 20 e 30. E a meta da tarefa é fazer o máximo de pontos possível em cada tentativa. Ou seja, quando a pessoa chutar a bolinha de tênis com o calcanhar, a meta dela é acertar a maior quantidade de pontos, ou seja, o 30, que é a menor circunferência. E as regras de atividade é que a cada tentativa a gente não pode mudar a distância determinada, exceto na parte da transferência, que a gente aumentou um pouco a distância. Efetuar a tentativa somente após os feedbacks, porque a gente ia ver, né, se a pessoa ali conseguiria melhorar após o feedback. Esperar o tempo determinado do descanso para a realização de outro bloco, que a gente usou cerca de 30 segundos a 1 minuto ali de descanso entre as práticas. Bom, em relação aos gráficos, né, o primeiro bloco, primeiro dia, no caso de aquisição de Jailson, a gente consegue ver que no primeiro e no segundo bloco ele não teve um resultado tão legal, né, ele não conseguiu acertar o alvo nenhuma vez, mas no terceiro e no quarto bloco ele já teve um êxito, né, principalmente no terceiro, onde ele acertou algumas vezes o alvo maior, que é a pontuação de 10 pontos, e uma vez o alvo intermediário, que é o de 20 pontos. Já no quarto bloco ele acertou uma vez o de 10 pontos. Falando do segundo dia de teste, né, de Jailson, que no caso foi o teste de aquisição e o teste de transferência, a gente consegue ver que no primeiro e no segundo bloco de aquisição ele não teve sucesso, não teve êxito em nenhuma das tentativas, mas no terceiro e no quarto bloco ele conseguiu acertar. Aí, respectivamente, né, no terceiro ele acertou uma valendo 10 pontos e outra valendo 20, e no quarto bloco ele acertou duas valendo 10 pontos. E no teste de transferência, né, ele conseguiu acertar uma vez valendo 10 pontos. E no caso da transferência a gente aumentou a distância. Então antes tinha uma distância determinada, né, por uma linha que a gente traçou, e essa distância foi aumentada. Então ficou mais difícil de acertar, mas ainda assim Jailson conseguiu acertar uma vez. E aí no terceiro dia, né, que é o teste de retenção, a gente conseguiu avaliar que Jailson ele teve uma melhor retenção da prática, né, já que ele acertou uma vez valendo 10 pontos e duas vezes valendo 20 pontos, né, no teste de retenção dele. Já na prática de Yasmin, no primeiro dia, que seria a primeira aquisição, né, primeiro dia de teste de aquisição, a gente consegue avaliar que no primeiro e no segundo bloco ela não teve nenhum acerto, e aí no terceiro e no quarto ela até que conseguiu performar bem. Ela conseguiu acertar duas vezes valendo 10 pontos no terceiro bloco e uma vez valendo 20 pontos no quarto bloco do primeiro dia. Já no segundo dia de práticas de Yasmin, né, a gente viu que no dia que foi teste de aquisição e de transferência junto, né, a gente viu que ela teve um melhor desempenho referente ao dia anterior, que foi o primeiro. E aí a gente consegue ver que ela acertou uma vez no teste de aquisição do primeiro bloco, duas vezes no teste de aquisição do segundo bloco, e aí no terceiro ela também conseguiu acertar uma vez, e no quarto ela conseguiu acertar duas vezes, sendo uma delas o maior êxito, né, da atividade que ela conseguiu, que foi acertar o alvo de 30 pontos. A gente até conseguiu gravar essa tentativa. Já em relação ao teste de retenção de Yasmin, a gente não colocou aqui o gráfico porque ela não acertou nenhuma das vezes o alvo que a gente determinou, né, no caso os três alvos, e aí consequentemente ela não teve nenhum êxito na atividade, no teste de retenção. E já em relação à conclusão, né, a avaliação da aprendizagem do primeiro participante, a gente consegue falar que Jailson ele teve um melhor desempenho desde o início em relação à prática que a gente determinou, né? A gente vê que essa questão do melhor desempenho dele pode ser atribuído ao feedback, né? Porque ele teve feedback após cada tentativa, o que pode ser muito positivo, já que ele nunca havia praticado nenhuma atividade parecida com essa. E aí, pelo teste de retenção, a gente também consegue julgar que ele teve uma boa retenção, né, da atividade, ele reteu realmente a aprendizagem. E aí, em outro momento, ele pode experienciar essa prática e ele já vai ter uma melhor, né, de certa forma, um melhor desempenho em relação ao início, né, que ele teve os nossos testes de aquisição. Pela prática, que a segunda participante, que no caso foi Yasmin, ela, pela ausência de feedback, pode ter sido, de certa forma, prejudicada. Porque como ela nunca teve, assim como o Jailson, nenhuma prática relacionada ao esporte que chute com o pé,
que no caso a gente usou como uma base assim, que eu e a própria Fabielle já tínhamos experiência, que no caso é o futebol, eles não tiveram nenhuma dessas, e aí acaba que o feedback intrínseco que ela tinha a proporcionar para ela mesma não era tão interessante, já que ela nunca teve nenhuma prática, ela não tinha como julgar o que era melhor de se fazer. E aí a ausência do feedback pode ter sido realmente relevante no desempenho dela. E aí o que corrobora também com essa questão da ausência do feedback foi o teste de retenção dela, que no caso ela não conseguiu acertar nenhuma vez um dos alvos que a gente colocou como meta, né? Então, de certa forma, ela não reteu a habilidade. Oi, gente, bom dia. Então, eu me chamo Yasmin, eu tô aqui agora para falar para vocês sobre a minha experiência com a atividade de chutar a bolinha com o calcanhar de costas. Gente, de costas. Eu não tive a informação visual durante o teste e isso para mim dificultou bastante, né? Porque eu dependia do feedback das meninas que fizeram o teste comigo e da minha própria percepção. E, tipo assim, foi muito desafiador, minha gente, muito desafiador, de verdade. De início, né, eu confesso pra vocês que eu achei que ia ser bem mais fácil. De primeiro eu pensei, eu vou errar a primeira, tudo bem. Mas a segunda, terceira, eu vou conseguir fazer de boa. Porque eu vou aprender, pô. Eu consigo. Só que foi muito difícil. Toda hora eu mandava a bolinha muito forte. Aí as meninas diziam, né, na hora do feedback, mais devagar com a bolinha. Aí eu fazia mais devagar e a bola ia rápido também. E depois elas diziam, diminui a força. Aí eu diminuía a força. Ou era muito, diminuía muito, ou aumentava muito. Aí depois elas falavam, ajeita o pé de apoio, centraliza o pé do chute. Mas, gente, falar pra vocês, foi muito difícil. De verdade. Elas falavam e eu errava. E eu já tava desmotivada total. Tipo, pô, velho, estão falando tanto, estão dizendo que é pra ser feito, eu não tô conseguindo, como assim? E eu pensava, vou acertar. A bola tá atrás de mim, abaixo de mim, vou chutar e vai acertar. Tentando usar, né, a minha percepção. E tipo, vou acertar agora. Eu tô sentindo que a bola tá aqui, eu vou acertar. Não acertava. Eu ficava desmotivada. Teve uma hora, gente, que eu acertei a bola no centro do alvo. Pontuação máxima. Eu fiquei muito feliz. Quando elas falaram, acertou. Gente, nossa, eu fiquei muito feliz. Quem tava na sala viu. Não sei se vocês lembram. Quem tava na sala, né? Eu fiquei desesperada. Meu Deus, acertei! Achei o meu esporte de marca. Olha aí, ó. Vou entrar pro esporte. Fiquei muito feliz. Só que, falando em geral, né, sobre a minha experiência, que eu acertei pouquíssimas vezes. Deve ser porque a atividade foi muito difícil. Já é difícil você estar tendo a informação visual e chutar a bolinha ali e acertar. Falando de mim, né? Imagina de costas, com calcanhar, uma atividade que eu nunca fiz na minha vida. Assim, achei muito difícil, né? Falando também do teste de retenção, que eu não recebi nenhum feedback, eu não acertei nenhuma vez. Nenhuma. Eu fui péssima, gente. Tipo, eu chutava a bolinha e a bolinha batia na parede e voltava. De tão forte que eu fazia. Eu tentava ajeitar, né? Mas mesmo assim, ia muito forte, não acertava, tipo, batia e eu sentia voltando, sabe? Fui péssima, assim, falando da minha experiência, né?